Hoje, nosso foco é uma gigante brasileira, a Vale, código Vale 3. Exato, exato. As ações tiveram uma queda, assim, bem expressiva, mais de 50% desde aquele pico lá em 2021. Sim, foi uma queda considerável. Então, isso gera muitas dúvidas, né? Vamos tentar entender um pouco o que está por trás dessa movimentação toda. Com certeza. E é importante a gente lembrar, né? A Vale continua sendo uma das maiores mineradoras do mundo, uma referência global. Sem dúvida. Seu carro-chefe, claro, o minério de ferro. Ele ainda representa, olha, segundo dados recentes, algo em torno de 80% da receita. 80%. É muita coisa. É. Mas o momento atual, bom, apresenta desafios bem significativos. E o principal vetor dessa pressão toda nas ações, me parece estar muito ligado ao próprio preço do minério de ferro, certo? Precisamente. O preço internacional do minério, ele sofreu uma queda assim bastante acentuada. Foi grande, né? Muito. Se em 2021 a tonelada chegou a negociar perto de US$ 220. Nossa, E informações de mercado agora indicam que está orbitando ali a casa dos US$ 95. metade praticamente. É, e uma redução dessa magnitude, claro, afeta diretamente a linha de receita da companhia, não tem como. Imagina, uma queda tão grande no preço do seu principal produto é um impacto enorme. E muito dessa dinâmica está conectada à China, correto? Correto. A China é historicamente o maior comprador do minério da Vale. Absorve mais da metade da produção. Mais da metade. Sim, principalmente para alimentar o setor imobiliário deles, né? Que é gigantesco. Ah, claro. Construção civil. Exato. E com a desaceleração que a gente está vendo nesse setor por lá, dados de mercado mostram quedas nas vendas de moradias novas, quase 2% até abril de 2025. Hum. Aí, naturalmente, a demanda por minério diminuiu, e isso pressiona os preços para baixo. É interessante observar essa interdependência, né? Bem forte. E como essa conjuntura toda se traduz nos resultados financeiros da Vale? Dá para ver isso nos números? Dá sim. Observamos, por exemplo, que no primeiro trimestre agora de 2025, as informações da própria empresa apontam uma queda de 17% no lucro líquido. 17%? Isso, comparando com o mesmo período do ano anterior, tá? Isso se deveu, em grande parte, a uma redução de aproximadamente 10% no preço médio de venda que a Vale conseguiu para o minério de ferro dela. Entendi. Além dessa questão do preço do minério, que já é um desafio grande, outro ponto que pesa são os passivos relacionados aos rompimentos de barragens, né? Brumadinho e Mariana. Isso ainda impacta? Sim, impacta, e são fatores muito relevantes. Existem compromissos financeiros, né, que estão na ordem de 50 bilhões de reais, 50 bilhões. destinados a indenizações e reparações. É um valor bem expressivo. Corresponde a mais ou menos 25% da receita da empresa em 2024. Nossa, é muito relevante. E algo em torno de 15 a 20% do valor de mercado atual da companhia. Isso, claro, coloca uma pressão sobre o caixa. Ainda mais se a gente considera a margem líquida que foi reportada e conecta isso ao cenário de preços mais baixos do minério que a gente falou. Fica apertado. Ok, então o cenário é complexo. Diante disso tudo, como a Vale está reagindo? Quer dizer, o que ela pode controlar? O que está na mão da gestão? Boa pergunta. O que está ao alcance da gestão é tentar diminuir a dependência, tanto do minério de ferro, que é muito volátil, quanto do mercado chinês, que hoje concentra demais, né? Faz todo sentido. Diversificar. Exatamente. A estratégia passa por investir mais na produção daqueles metais ligados à transição energética. A gente está falando de cobre, níquel. Ah, sim. Os metais do futuro que se fala. Isso. Atualmente, essa divisão que eles chamam de metais para a transição energética já responde por cerca de 20% da receita. Já é alguma coisa. Já é. A aposta é que, no longo prazo, a demanda por esses metais para eletrificação, para baterias, possa compensar a volatilidade do minério de ferro. E aí, quem sabe transformar um pouco o perfil de risco da Vale. Mas essa diversificação é um processo simples ou ela também apresenta seus próprios desafios? Imagino que não seja só decidir e pronto. Não, não é tão simples assim. Os dados da própria empresa mostram que os custos de produção desses novos metais, eles ainda são proporcionalmente mais elevados se a gente comparar com o minério de ferro. Ah, entendi. A margem é menor. Exato. Para dar uma ideia,
Uma receita de 1,7 bilhão de reais com esses metais teve um custo associado de 1,2 bilhão, bastante alto. Uau! Já no minério de ferro, para comparar, uma receita de 6,3 bilhões veio com um custo de 3,5 bilhões. A diferença é grande. Nossa, é bem diferente mesmo. Pois é. Existe, portanto, um desafio aí de otimização, de buscar ganho de eficiência nessa nova frente. Não é só crescer, tem que tornar rentável. Entendi. Apesar de todos esses desafios que a gente listou, preço, China, custos, passivos, tem alguns indicadores quantitativos que estão sugerindo que a ação Vale 3 poderia estar sendo negociada a um preço barato. Como a gente pode avaliar isso? Olha, uma métrica que o pessoal usa bastante e que vai além do conhecido preço sobre valor patrimonial, o PVP, que para Vale está ali por volta de 1,2, é o múltiplo EV/EBITDA. EV/EBITDA, certo, já ouvi falar. Ele basicamente compara o valor total da empresa, incluindo as dívidas, que é o EV, o Enterprise Value, com quanto ela gera de caixa operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o famoso EBITDA. Ok, a relação entre o valor da firma e o caixa operacional. Isso. E conforme os indicadores de mercado, o EV da Vale gira em torno de 314 bilhões de reais. E o EBITDA acumulado nos últimos 12 meses ficou ali na faixa de 53 a 55 bilhões de reais. Mas o que essa relação entre o valor da firma e a geração de caixa nos diz na prática? O que esse número significa? Bom, se a gente calcula o inverso dessa relação, ou seja, divide o EBITDA pelo EV, a gente chega num indicador chamado Earning Yield. Ele representa tipo o lucro operacional sobre o valor total da firma. Ah, como se fosse um retorno sobre o valor da empresa. Exatamente. E para Vale, esse cálculo resulta em quase 18%. 18%. É alto. É um número bem expressivo, sim. E segundo essa métrica, puramente quantitativa, né, olhando só o número, a Vale se destaca. Ela aparece entre as empresas listadas com maior capacidade de geração de caixa em relação ao seu valor de mercado na bolsa. Quase 18% de earning yield. Realmente é uma tensão, ainda mais num cenário tão adverso como o que a gente descreveu. Mas a pergunta que fica é, será que essa métrica sozinha está capturando adequadamente os riscos enormes que a gente mencionou? A dependência da China, os passivos ambientais bilionários? E essa é a questão central. É o dilema do investidor aqui. A métrica aponta, sim, uma geração de caixa robusta em relação ao valor atual. Isso, claro, atrai análises mais otimistas. A gente vê relatórios de mercado, como um do Goldman Sachs, por exemplo, que projetam um potencial de alta considerável, algo como 64% para Vale 3. 64%? Baseado justamente nessa capacidade de gerar caixa, mesmo com preços de minério mais baixos do que já foram. Entendi. Só que, por outro lado, o mercado parece estar colocando um peso muito forte nos riscos, precificando esses riscos. A dependência da China, a execução da estratégia de diversificação, que a gente viu que tem desafios de custo, e os passivos bilionários, que não podem ser ignorados. Certo. Então, esse desconto que a métrica EV/EBITDA sugere, ele pode ser justificado por esses riscos todos, ou ele pode representar uma oportunidade, né? Se a empresa conseguir, de fato, navegar bem por esses desafios. É aí que está a análise mais fina. Temos, então, um quadro bem complexo, né? Desafios muito claros com o preço do minério, a dependência chinesa, os custos na diversificação e os passivos significativos. E, do outro lado, uma avaliação quantitativa que sugere um valuation descontado, uma forte geração de caixa atual, é uma tensão clara entre os riscos percebidos e as métricas de valor. Considerando essa tensão toda, qual a percepção de quem está nos ouvindo sobre esse momento da Vale? Deixem a opinião ou talvez alguma dúvida aí nos comentários. O que pesa mais na avaliação de cada um? E fica talvez uma reflexão adicional, né? Para além dos números e dessas métricas que a gente discutiu bastante, que outros fatores, talvez ligados à governança corporativa da Vale, ou às perspectivas de longuíssimo prazo para os preços dos metais de transição, e que outros fatores não quantitativos podem ser decisivos para o futuro da empresa?
É algo para se pensar. Excelente reflexão. E não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E como sempre, é importante lembrar: esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade exclusiva de cada investidor. Um abraço e até a próxima.